Olá pessoal, vamos para a nossa aula de projeto de vida e agora saímos das profissões e vamos falar de um assunto chamado metacognição. Vamos lá! Qual é o nosso objetivo hoje? Compreender que é possível desenvolver e aperfeiçoar a aprendizagem através de práticas de metacognição. Já ouviram essa palavrinha por aí? Na verdade, ela é muito mais simples do que parece. Então, ela vai falar um pouquinho sobre como aperfeiçoar a nossa aprendizagem, formas mais fáceis de aprender. Estamos aqui na aula de projeto de vida e dentro desse projeto é muito importante que a gente venha refletir e desenvolver melhores técnicas de aprendizagem, porque o estudo é uma coisa super básica desse nosso projeto para chegar em algum lugar, para escolher alguma profissão. Então, vamos lá! Refletindo, você sabia que dá para aprender sobre o próprio ato de aprender? Quase uma filosofia aqui essa frase. Quais métodos você utiliza para estudar? E os seus colegas? Então, vocês acham que tem um método que vocês escolhem para utilizar? Ou vocês só vão tentando do jeito que dá? Já pararam para pensar, eu aprendo melhor assim ou assim? Ou ainda não chegamos nesse ponto? Você já ouviu falar sobre metacognição? É o que nós falaremos agora, então. Diz respeito à capacidade do ser humano de perceber e agir sobre os próprios processos cognitivos. Traduzindo, somos capazes de pensar sobre o próprio pensar e de agir de maneira consciente e intencional sobre nossos processos cognitivos, pensamento, aprendizagem e sentimentos. Então, quando falamos de processos cognitivos, por isso metacognição, estamos falando de pensamento, como pensamos, como aprendemos e o que sentimos. E nós conseguimos agir sobre isso. Sobre o conceito de metacognição ainda, é um objeto de interesse da psicologia. Atenção, é da psicologia, não vamos fugir para a autoajuda. Então, e tem muito a ensinar sobre a forma como lidamos com o nosso próprio pensar e pode te ajudar a aprender mais e melhorar. Então, é um processo muito importante para a gente aqui no ensino médio, que está tentando estudar e talvez continue estudando depois dele, a gente ver as melhores formas para estudar, para obter melhores resultados, para ter um conhecimento, uma aprendizagem significativa, certo? Emoção e razão e metacognição. Nos últimos anos, muito se fala sobre inteligência emocional. Inclusive, aqui no projeto de vida, a gente vive falando sobre inteligência emocional, como lidar melhor com as emoções. E ser emocionalmente inteligente pode significar agir com consciência e intenção. Então, eu não estou agindo por impulso, né? Eu estou pensando sobre a minha ação e tenho um intuito com isso, de maneira acertada sobre as próprias emoções. Esse processo é um claro exemplo de metacognição. Então, pensar sobre nossas emoções, como nos sentimos em determinada situação e como a gente pode lidar melhor com isso, já é um processo de metacognição. E na aprendizagem? Na prática, se eu tivesse prestado atenção na aula, não ficaria com tanta dificuldade na prova. Então, aqui nós temos alguns questionamentos que demonstram essa capacidade de metacognição, da gente pensar sobre o nosso aprender. Então, se eu tivesse prestado mais atenção na aula, eu não teria tantas dúvidas na prova. Sabe quando você tem certeza que a professora falou aquilo, mas na hora de responder você não prestou atenção suficiente para dar conta dessa questão? E a outra, se não estivesse tão nervoso, teria conseguido. Essa é uma clássica também, né? O nervosismo que prejudica muito nesses momentos de provas, de atividades. E estou certo de que sabia o conceito, mas deu branco. Então, também tem relação com o nervosismo. Então, estamos refletindo aqui na nossa capacidade de aprender, o que deu errado nesse processo. E a metacognição é um conceito que existe e vai nos ajudar a desenvolver técnicas para melhorar esse ato de estudar mesmo, de aprender. Como no caso do nervosismo. Então, a gente sabe que aquele tipo de prova nos deixa nervoso, aquele tipo de conteúdo nos deixa nervoso. A gente pode ir exercitando técnicas e formas de diminuir esse nervosismo no momento dessa prova, certo? O processo de rever a maneira como lidamos com determinados sentimentos ou mesmo com os conceitos que julgamos saber, como em uma prova, se dá pela metacognição.
Metacognição para a aprendizagem. Você já refletiu sobre a eficiência da sua forma de estudar? Talvez algumas questões possam te ajudar nesse processo. Então, já pensaram nisso? Se a forma que vocês estudam é eficiente, realmente fazem vocês aprenderem? Algumas questões. Você aprende melhor ao ouvir alguém explicar ou lendo por conta própria? Então, a gente tem várias formas de aprender. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas formas. Mas vocês já pensaram nisso? Vocês têm mais facilidade lendo ou ouvindo alguém explicar? Eu gosto dos dois e, além disso, também tem gente que precisa ouvir e ler, tem gente que precisa ouvir e ler e fazer anotações e por aí vai, cada um no seu jeitinho de aprender. Qual ambiente e horários são melhores para você estudar? Então também tem isso, vocês preferem estudar com barulho ou em silêncio total? Ou de manhã ou mais à noite? O mesmo método de estudo é eficaz no seu caso para todos os componentes e conteúdos que precisa aprender? Então, a mesma forma que você aprende artes, você aprende matemática? Dificilmente, né? Mas temos maneiras de reconhecer isso. Respostas a essas questões podem ser bons primeiros passos para uma reflexão metacognitiva, que tem grande potencial de melhorar seus estudos e aprendizado. Conhece-te a ti mesmo, como já dizia Sócrates. Esse é o mantra do projeto de vida, né? Autoconhecimento e, enfim, serve para tudo. A partir do autoconhecimento, nós conseguimos entender melhor como aprendemos. E vale reforçar, aprender é algo que se aprende sim. Vamos de atividade. Veja a seguir 2 métodos de estudo diferentes. Identifique qual deles faz mais sentido para você e escreva se você já tentou algum, se funcionou ou não, ou qual você acredita que funcionaria bem para a sua aprendizagem de alguma área específica. Então, vou explicar melhor. Nós temos 2 métodos de aprendizagem aqui. Então, a aprendizagem não é só a gente ouvir tudo que dizem, anotar tudo. A gente pode ter algumas técnicas específicas para chegar nessa aprendizagem. E aqui nós temos 2 alternativas para vocês. Vocês vão analisar elas. A primeira é a técnica Pomodoro, método de gestão de tempo. Consiste em estabelecer períodos de estudo ou trabalho com pausas curtas programadas. Por exemplo, a cada 50 minutos de estudo, uma pausa de 10 minutos. E o mapa mental, minha preferida. Forma de se organizar as informações visualmente com o uso de cores e formas diversas para estabelecer conexões entre conceitos, temas e nomes. Então, pensem na maneira como vocês estudam no dia a dia e escolham uma dessas 2 técnicas para falar se elas já funcionaram ou não, e em qual área elas são mais eficazes na sua aprendizagem. E daqui a pouquinho a gente volta.
E aí, qual vocês escolheram? Falaram um pouquinho sobre as duas. Então, temos duas técnicas diferentes e que também elas podem podem utilizar as duas, né? Uma complementar a outra. Você pode estudar nessa técnica de gestão de tempo e ainda assim utilizar o mapa mental. Acredito que o mapa mental funcione muito nas áreas de humanas, em que você tem que ter muita leitura, então você vai conectando os principais conceitos, enfim. E vamos lá. Resposta pessoal, né? Claro, cada um vai escolher a sua área e a sua técnica que funciona melhor. E vamos falar sobre os 4 pilares da educação. Segundo a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a educação ao longo da vida baseia-se em 4 pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Muito bonito isso. A Unesco, então, é uma agência especializada das Nações Unidas com o objetivo de contribuir para a paz e segurança no mundo mediante a educação, ciências naturais, ciências sociais e humanas e comunicações e informação. O que mais sobre esse aprender a conhecer? Então, aprender a conhecer envolve o ato de compreender, descobrir ou construir o conhecimento. Para que o processo seja eficiente, é preciso exercitar a atenção, a memória e o pensamento. Para isso é fundamental que você entenda qual a melhor forma para construir o seu conhecimento. Então, qual que é o nosso intuito, nossa meta educacional? A gente precisa aprender a conhecer e depois de conhecer a gente vai aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. E esse aprender a conhecer é um processo interligado com a metacognição, porque a gente vai tentar entender como nós compreendemos, como nós conhecemos mais. Para isso, precisamos exercitar muito a memória, a atenção e, enfim. E como aprender a aprender? Exercite sua metacognição, analisando seu rendimento nos estudos em diferentes situações e com métodos diversos. Então, vamos a partir de agora pensar um pouquinho sobre como nós aprendemos, quais métodos são melhores para nós. Cada pessoa vai ter o seu jeitinho, então não é porque você viu alguém estudando de uma determinada maneira que aquilo vai funcionar para você. Cada um de nós aprende de diferentes maneiras. E experimente diferentes formas de estudar, com ou sem música ambiente, em horários distintos, sozinho ou com a ajuda de um colega. Então tem gente que só consegue ler ouvindo música. Eu não consigo de jeito nenhum. Se eu for ouvir música e ler ao mesmo tempo, eu não presto atenção em nenhuma das coisas. Então prestem muita atenção em como são as formas que vocês se adaptam melhor. Pesquise por métodos de estudo que você ainda não experimentou. A internet está cheia de recursos dessa natureza. Então, quais são esses métodos? Como aprender melhor? Como estudar de uma forma mais eficaz, certo? Então, exercite, experimente e pesquise. E vamos de uma segunda atividade. Vejamos mais 2 métodos, então a gente vai repetir o processo da atividade 1, identifique qual desses faz mais sentido para você, escreva se já tentou, se funcionou ou não, ou qual você acredita que funcionaria bem para sua aprendizagem, agora pensando em alguma outra área específica. Então a gente respondeu daquelas 2 técnicas, a do mapa mental e a da Pomodoro. E agora, e vocês precisavam ter escolhido alguma área específica, né? Eu citei das ciências humanas. Então agora pensem em alguma outra área para adaptar esses outros 2 métodos. O estudo, que difícil, mnemônico ou o EPL2R. Então, o primeiro consiste na criação de pistas linguísticas para se lembrar de informações difíceis. Uma pista mnemônica consiste em uma informação que te leva a lembrar de outra. Uma sigla que represente uma fórmula de física, por exemplo. Então, isso é bem comum, né? Sempre tem nas fórmulas de física F' sobre F não sei das quantas, que são algumas pistinhas que faz a gente lembrar da fórmula, do conceito. E a outra, o EPL2R, trata-se de uma sigla representando cada passo para o estudo. Então é um passo a passo, como que a gente chega nesse conhecimento. Primeiro, explorar, depois perguntar, ler, rememorar e repassar. Então pensem um pouquinho nessas 2 técnicas e quais delas fazem vocês aprenderem melhor. E daqui a pouquinho a gente volta.
E aí, vamos lá? Qual vocês escolheram? Qual combina mais com vocês essas técnicas? Resposta pessoal, como eu já disse várias vezes, cada um se adapta melhor com algum método específico. E eu acredito que essa segunda técnica, ambas, né, vão funcionar para várias áreas, mas talvez uma funcione melhor com uma área, outra com outra, né? Essa da pista linguística é muito boa tanto para as ciências humanas quanto para as ciências exatas, né? Você vai lembrar de fórmulas, mas você também pode utilizar para lembrar de alguns conceitos. Essa primeira é muito utilizada também para decorar algumas coisinhas, tipo a tabela periódica, né? Sempre tem esses esqueminhas, às vezes são até engraçadinhos, para a gente não esquecer desses conceitos importantes para o nosso estudo, para a nossa aprendizagem. E a segunda é um clássico, né? Tem um nomezinho específico, mas basicamente é a gente explorar um conteúdo que a gente ficou com dúvidas ainda, nós vamos perguntar sobre, depois ler, relembrar, rememorar e repassar. Então, também são super simples, espero que vocês tenham gostado dessas dicas de métodos, né? E retomando, nessa aula aprendemos que através da metacognição, uma palavrinha aí nova talvez, mas simples, através dela somos capazes de aprender sobre nossos próprios processos cognitivos. Podemos refletir, pensar e agir sobre o próprio pensar. Então, agora que a gente conhece como funciona o nosso pensamento, nossa aprendizagem, nossas emoções, nós conseguimos lidar melhor com elas, talvez mudar de forma de tentar aprender, de pensar e afim. Isso, espero que vocês tenham gostado, entendido o conceito de metacognição e até a próxima!